Hoje nós vamos aprender o seguinte: como saber se eu já sou batizado com o Espírito Santo? Como saber se alguém já é batizado com o Espírito Santo? Biblicamente, dá para saber. Já abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 22. Eu vou mostrar na Bíblia para você que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela produz virtudes, ou seja, frutos que são gerados pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma regra, porque são os mesmos frutos que o Senhor Jesus Cristo produziu. Então, para você identificar se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo ou não, esquece esse negócio de dons. Quem plantou isso na sua cabeça, plantou diabolicamente. Diabolicamente. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com dons. Nada a ver. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com frutos, virtudes. São virtudes cristãs que a pessoa produz. São os mesmos frutos que Jesus Cristo produziu. Se o Espírito Santo está em mim, eu vou produzir esses frutos aqui, porque é pelo poder do Espírito Santo. Se eu não estou produzindo estes frutos aqui, por mais que eu tenha qualquer dom, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Isto é regra. Aqui não tem mais, menos, eu acho, deixei de achar. É uma regra. E por que essa regra foi colocada na Bíblia Sagrada? Justamente para evitar enganos. Porque quando tem uma norma, quando tem uma regra, tudo o que está fora daquela norma é engano. Tem que estar dentro da regra. Tem que estar dentro da norma. Então guarda isso, ó, presta atenção no que você está me ouvindo falar. Quem é batizado com o Espírito Santo vai produzir virtudes, frutos, que são gerados pelo poder do Espírito Santo. Certo? E aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22, nós vamos começar a ver. Acompanha comigo aí. Mas o Espírito, Espírito com letra o quê? Maiúscula, então é o Espírito de quem? De Deus, o Espírito Santo. O que o Espírito faz? Produz este fruto. Ele produz. Não tem falha. Não tem erro. Bispo Paulo, mas e a pessoa que está cheia do poder? Irmão, nós estamos aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo há semanas. E eu acho que já deveria ter ficado mais do que claro para você que o poder pode vir de cima e o poder pode vir de baixo. Poder não define quem a pessoa é. Não.
Quer ver um exemplo? Simples para você entender. Um deputado federal, ele tem poder dentro do território nacional, no quesito de ambientes, de leis? Ele tem poder? Tem ou não tem? Você tem o mesmo poder que o deputado federal? Não. Mas o poder que ele tem define quem ele é? Não. O que é que vai definir quem ele é? São as ações dele, os frutos dele. Então, trazendo para o campo espiritual, é a mesma coisa. Poder não define ninguém. Não. Agora tem um detalhe importante. Se não existe o fruto produzido pelo Espírito Santo em uma pessoa, e aquela pessoa tem algum tipo de poder, de dom, aquele poder está vindo de quem? Porque se não tem o Espírito Santo produzindo fruto, como é que vai ter o Espírito Santo entregando poder? Unção. Porque a Bíblia é clara. Jesus disse, lá em Atos, se eu não me engano, 1,18, Jesus disse assim: e vocês receberão poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quer dizer que uma pessoa só tem poder, unção, dom da parte de Deus, se ela foi batizada com o Espírito Santo. Ponto. Não tem discussão quanto a isso. Não tem como uma pessoa receber dom, poder da parte de Deus, sem ter recebido o batismo com o Espírito Santo. E não tem como ela ter recebido o batismo com o Espírito Santo e não produzir o fruto. Porque quem produz o fruto na pessoa? O Espírito Santo. Parece aquelas aulinhas de jardim de infância que você vai ensinando, ó. Juntou o B com o A, tem que dar o quê? Bá. Não é difícil. Cadê o Atos que eu falei? Não é não? Quer ver? É um 8. Um 8. Coloca na tela, por favor. Quem falou isso aqui foi o Senhor Jesus Cristo. Ó, olha o que Jesus Cristo disse. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então só existe o poder da parte de Deus depois de ter recebido o Espírito Santo. E se receber o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo vai produzir em minha vida o quê? Os frutos. Não tem os frutos? Está faltando os frutos? Está faltando o Espírito Santo. Todos. A Bíblia Sagrada, olha como é que é interessante. Ela perguntou, nesse caso são todos os frutos. Eu disse todos. Olha que interessante. O que está escrito lá em Gálatas 5:22? O que está escrito? O que está escrito em Gálatas 5:22? Mas o Espírito produz este fruto. Tudo se resume em um. Então não dá tipo assim, estou produzindo 3 ali, mas tem 4 ali que não. Então eu estou meio batizado. Não. O Espírito produz este fruto
2 pontos. Aí vem tudo aquilo que a gente vai listar faz parte de um fruto. É produzido pelo Espírito Santo em mim. Claro, se eu for batizado com o Espírito Santo. Então, qual que é o primeiro fruto que tem que ser produzido em mim pelo Espírito Santo, se eu sou batizado com o Espírito Santo? Qual que é? Amor. Aqui já dá um problema sério. Aqui já é... Eu poderia parar só aqui, que já dava o culto todo. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, foi escrito em grego, não foi escrito em português. Para a gente aqui, a gente fala amor, e a gente entende que amor é tudo igual. Em grego, não. Estamos falando de uma língua cheia de filosofia, cheia de detalhes. A palavra amor em grego tem vários significados. Vários. Dentre esses vários, existem 3 mais famosos, que a Bíblia vai sempre se utilizar de 3 significados. Existe o amor eros, significado do amor eros, que seria o amor de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem. Então seria um amor sentimental, um amor carnal. Vamos usar esse termo aqui, pronto. Será que é esse tipo de amor que o Espírito Santo produz numa pessoa batizada com o Espírito Santo? Não, porque esse tipo de amor a gente encontra no mundo, ou não? Um homem que ama uma mulher que ama um homem, não tem isso no mundo? Então não é isso aqui. Outro tipo de significado da palavra amor é o amor fileu. E o que é o amor fileu? É o amor de irmão. Só que esse amor de irmão funciona mais ou menos assim: eu te amo porque você é meu irmão. Eu não te amo porque você não é meu irmão. Então, quando é irmão, amo. Quando não é irmão, não amo. Será que é esse tipo de amor que o Espírito Santo produz numa pessoa? Será que é esse fruto? Também não. E aí vem o mais famoso, chamado amor ágape. E o que significa ágape? Amor ágape. Amor incondicional. Não importa se você é meu irmão, ou se você não é meu irmão, você não gosta de mim, eu te amo do mesmo jeito, eu quero o seu bem do mesmo jeito. Não importa se você é uma pessoa honesta, ou se você é uma pessoa desonesta, eu quero o seu bem do mesmo jeito, eu amo você do mesmo jeito. Eu não quero o seu mal. Ah, mas esse é o bandido. É o bandido? Jesus lá na cruz, depois de ter sido espancado, cuspido, humilhado e pregado no Calvário, na cruz. A Bíblia fala que o céu escureceu, a terra tremeu, uma coisa muito forte estava para acontecer. Jesus olha e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Este é o amor que o Espírito Santo produz em quem é batizado. Porque é este amor que foi produzido em quem? Em Jesus. É o mesmo fruto. É o mesmo fruto.
o mesmo Espírito que produziu em Jesus, que é o Espírito de Deus, é quem vai produzir em mim, se eu tiver o batismo com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Não pode ser diferente. E a pergunta que eu te faço é, para você responder, pesquisar dentro de você mesmo, este fruto, esta dádiva, ela já está sendo produzida em você? Você já consegue ter esse amor incondicional? Olhar sempre com os bons olhos? Desejar o bem, inclusive para quem te deseja o mal? Para quem te persegue, para quem fala mal de você? Você já consegue? Se não, então eu tenho que te falar a verdade. Você pode rodar, você pode falar em línguas estranhas, você pode curar outras pessoas, mas o batismo com o Espírito Santo ainda você não tem. Bispo Paulo, e esse poder vem de onde? De Deus não é. Bispo Paulo, mas é assim? Você está lendo na Bíblia. Como que você tem o Espírito Santo e não produz os frutos? Se a Bíblia está dizendo que tem que produzir. Está dizendo, mas o Espírito produz. Não é pode produzir. Ele produz. Mas aí não é para você olhar só para você. Aí você começa a olhar também a sua volta. Cadê? Acho que Jesus falou, foi lá em Lucas, quer ver? Que Jesus falou na cruz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pois é, já era para estar na tela. Se não está na tela, eu tenho que procurar aqui. Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Olha lá. Pode voltar no 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram aonde? Na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro aonde? À sua esquerda. E o versículo 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então Jesus conseguiu olhar para aquelas pessoas cheias de maldade, cheias de, sei lá, de ódio, de tudo que não presta. E Jesus conseguiu dizer assim: Pai, não faz mal para eles, não, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso está com quem é batizado com o Espírito Santo. Vamos continuar lá em Gálatas. Então falamos da primeira dádiva, que o Espírito Santo produz, né? Que é o quê? Amor. Qual que é a segunda? Qual que é a segunda? Alegria. Só que essa alegria aqui, ela é incondicional. Ela não depende de alguma coisa estar dando certo na minha vida ou coisa não está dando certo. Meu irmão, ela não depende de eu ter ganhado um presente ou ter deixado de ganhar, não. Tem crente que, eu vou te falar, rapaz, vou te contar, é sempre emburrado,
é sempre com a cara amarrada, sabe? Porque a alegria dele sempre está condicionada a alguma coisa, a alguém. É momentâneo, porque ele precisa sempre estar tendo alguma coisa. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo produz nela uma alegria interior. É interior. Ela não depende do emprego para ser alegre, sabe? Ela não depende do marido para ser alegre, da esposa para ser alegre, e isso para... Não. Porque é o Espírito Santo que produz. A outra, qual que é? Qual que é o outro fruto, a outra dádiva que uma pessoa batizada com o Espírito Santo tem produzido dentro dela? Paz. O mundo pode estar desabando, ela tem paz. Ela tem paz. As pessoas olham para ela e falam: fulano, você é doido, o prédio caiu aqui do lado. Ai, glória a Deus que Deus protegeu a gente, né? E tudo em paz. Pode estar enfrentando a luta que for. Ela deita, a Bíblia fala lá em Salmos, e logo pega no sono. Que isso, Bispo Paulo? Isso não existe. Existe porque a Bíblia está falando que existe. Tudo que a Bíblia está falando que o Espírito produz em quem é batizado com o Espírito Santo, foi produzido em quem? Em Jesus. Lembra de Jesus no barquinho, não atravessando o mar da Galileia? O que estava acontecendo no mar? Uma tempestade, o barco quase virando, os discípulos malucos, e Jesus o quê? Dormindo. Aí o discípulo fala: mestre, não te importa que pereçamos? Então esta paz, ela tem que existir quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Qual que é o próximo? Paciência. Você já viu que nós estamos vivendo o tempo? Não é? Não fala como é que eu estou sem paciência nenhuma. Olha lá. Aqui, Misericórdia? Misericórdia resolve não, irmã. O que resolve é o batismo com o Espírito Santo. Porque quem produz isso é o Espírito Santo. Por isso que se torna algo que chama a atenção. Não é algo seu. Não é algo mecânico. É o Espírito Santo que produz. Aí alguém vai dizer assim: mas Bispo Paulo, então não precisa nem de continuar, porque até aí já... Mas a gente tem que aprender. A gente está aqui para aprender. E se a gente vê assim, já identifiquei que ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Aí o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer? Colocar em prática tudo que a gente veio aprendendo. Porque talvez, em algum aprendizado desse que nós tivemos aí durante as semanas, tem algo que está impedindo você de ser batizado com o Espírito Santo. Só que talvez algum poder ou algum dom camuflou, escondeu, não deixou você enxergar que ainda não era batizado com o Espírito Santo. Então, paciência. Gente, paciência na igreja,
paciência em casa, paciência no trabalho, paciência no ônibus, na fila, no trânsito. Ah, não, Bispo Paulo, está querendo demais. Eu não estou querendo nada. Eu estou aprendendo com você a Bíblia. Sabe qual que é o problema? Se a igreja não tivesse deixado de ser igreja nas últimas 2 décadas, nada disso aqui seria novidade para nós hoje. Isso aqui seria matéria de dar na salinha das crianças. Isso aqui. Mas como a igreja deixou de ser igreja há umas 2 décadas atrás, abandonou a essência bíblica e se preocupou com um monte de outra coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, aí a gente ficou analfabeto. A gente não sabe as coisinhas básicas. Então isso aqui é produzido pelo Espírito Santo. Tem nada a ver com dom, presta atenção. Nada a ver. Porque eu li 4 até agora. E talvez você já foi identificando aí que falta talvez em você, ou falta talvez em alguém que você conhece e tem dons, mas está faltando isso aí. Então você já está identificando. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Amabilidade. O que significa isso? A pessoa se torna, porque o Espírito Santo produz isso nela, ela se torna uma pessoa gentil, amável. As outras pessoas gostam de se aproximar dela, têm prazer de estar com ela. Não era assim com Jesus? As pessoas não queriam estar com ele. Eu quero que você entenda que quem recebe o batismo com o Espírito Santo produz os mesmos frutos, as mesmas dádivas que Jesus tinha. Qual que é a próxima? Bondade. Mas é de alma, é de coração, não é você bondoso com esse miserável aqui, porque senão Deus não vai se agradar. Toma. Não. Ser bondoso de interior, de alma. Naturalmente bom. Isso é produzido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Qual que é a próxima ali? Fidelidade. Em algumas Bíblias está escrito fé. O que é isso que o Espírito Santo produz? Fidelidade, fé. O que é fé? De uma forma rasa, não é aquele sentido mais profundo da fé. Por isso que foi traduzido como fidelidade também. O que é fé? É uma certeza. Então, nesse caso aqui, é certeza do quê? Da sua crença em Deus. É uma firmeza nas suas convicções em relação a Cristo. Tem gente que não tem firmeza nenhuma, não. Não. Mas aqui se você... Tem pessoa que diz que é crente e que diz que é batizado com o Espírito Santo. Que se você começar a provocar ela em 2, 3 questões, ela já não tem crença nenhuma mais não. Ela já fica em dúvida do que ela crê. Ela já não sabe o que ela crê. Ela fica, mas é assim? Mas como? Mas eu achava. Mas ela não tem
aquela fidelidade no entendimento sobre Jesus Cristo, ela oscila. O batizado com o Espírito Santo não oscila, não. Não. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe no que ele crê, ele não tem dúvida nenhuma. Não, ele não é como a onda do mar. Não. Porque o próprio Espírito produz isso nele. Qual que é a próxima? Aí, ó, qual que é a próxima? Fala para mim. Esse aqui os crentes tudo tem. Mansidão tem não? Mansidão. Hã? Ó, eu sou crente, mas não sou besta não, hein? É a famosa frase que a gente ouve da boca dos crentes. Deu problema no prédio. Aí na hora que vai ver, quem é que está dando problema? O crente. Deu confusão no grupo de WhatsApp. Na hora que vai ver, quem é que está fazendo a confusão? O crente. E o pior, é esse que vai lá para a igreja, rodar, falar em língua e profetizar na vida dos outros. E as pessoas estão lá, ô glória, esse está cheio do Espírito Santo. Procura o fruto. E qual que é o último aqui? Qual que é a última dádiva aqui? Qual que é? Domínio próprio. É o controle total da situação. O batizado com o Espírito Santo tem domínio próprio. Lembra quando foram prender Jesus no jardim do Getsemane? Se Jesus dissesse assim, ó, morra! O que vocês acham que ia acontecer? Morria todos. Jesus disse isso? Não. Jesus só disse, sou eu. Aí Jesus, não, nem isso eu posso falar. Domínio próprio. E diante de Pilatos? Pilatos lá, vem cá, fala alguma coisa. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ou para te condenar? Aí Jesus, aí Pilatos insistiu, aí Jesus, o poder que você tem veio do alto, veio de Deus, senão você não teria poder nenhum. Pode fazer o que você tem para fazer. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Bispo Paulo, em qualquer situação, não é possível. É possível. Quando existe o batismo com o Espírito Santo. Domínio próprio. Não há lei contra o quê? Contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, Cristo Jesus. Vocês lembram que nós aprendemos semana passada? Quem que é a pessoa que passa a pertencer a Cristo? Quem lembra? Quem lembra? Aquele que recebe o selo de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. A pessoa só passa a pertencer a Cristo, Cristo Jesus, quando ela recebe esse selo de propriedade de Deus. Nós vimos isso aqui semana passada. Então, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo
Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, sigamos a direção de quem? Do Espírito. Então quer dizer que se eu vivo pelo Espírito Santo, todos aqueles frutos, aquelas dádivas, é que conduzem a minha vida. Numa situação, domínio próprio. Na outra, amor. Na outra, alegria. Na outra, mansidão. Porque quem dirige a minha vida é Ele. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do quê? Do Espírito. Aonde? 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 Em todas as áreas de nossa vida. O batizado com o Espírito Santo, ele não pode ser só batizado numa situação da vida dele, não, em todas as áreas. Esse é o batizado com o Espírito Santo. Vai comigo em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos continuar. Você veja que até agora não falou nada de dom. Romanos 8, 1. Olha o que diz o texto sagrado. Agora, portanto, já não há o quê? Nenhuma condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Mas quem é que está em Cristo Jesus? Quem? O batizado com o Espírito Santo. Esse está em Cristo Jesus. Então, para o batizado com o Espírito Santo não há nenhuma condenação. Lembra que nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo é a garantia da salvação? Não há condenação para quem é batizado. Para quem está em Cristo Jesus. Depois você leia todo o capítulo 8 em casa, tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, vou no versículo 5. Vai no versículo 5 comigo. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, Espírito Santo, pensam em coisas que agradam a quem? O Espírito Santo. Então, se eu sou dominado por minha natureza humana, então aconteceu isso aqui. Eu vou agir de um jeito que me agrada. Eu vou fazer de um jeito que me satisfaz. Quando eu sou dominado pela natureza humana. Se eu sou batizado pelo Espírito Santo, então eu passo a ser controlado pelo Espírito Santo. E diante de uma situação, seja qual for, eu não vou agir de uma maneira que me agrada, mas eu vou agir da maneira que agrada ao Espírito Santo. Eu vou fazer do jeito que satisfaz ao Espírito Santo. Bispo Paulo, e se eu faço de um jeito que não é aquele que agrada ao Espírito Santo? Então eu não tenho o batismo com o Espírito Santo. E se eu era batizado, e eu acabei de agir de uma forma que não agrada ao Espírito Santo, eu acabei de abrir mão da presença de Deus em minha vida. Porque eu escolhi agir da maneira que me satisfaz. Não posso oscilar. Não posso. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu devo agir sempre de uma maneira que agrada a quem? O Espírito Santo. E enquanto eu estiver agindo do jeito que agrada ao Espírito Santo, eu continuo cheio da presença de quem? Do Espírito Santo. Mas se eu fui batizado com o Espírito Santo e agir de uma forma que não agrada o Espírito Santo,
eu deixei a presença do Espírito Santo. Bispo Paulo, e como é que é? Eu deixei aqui porque eu estava com muita vontade de fazer desse jeito. E aí, amanhã eu posso só pedir perdão e tá tudo certo, o Espírito Santo volta? Não. Não é bagunça, né? Não é assim que funciona. Quantos degraus você teve que subir para ser batizado com o Espírito Santo? Ah, Bispo Paulo, olha, foram muitos, porque foi, olha, muita perseverança. Aí você caiu lá de cima. Você quer voltar a ser cheio do Espírito Santo? Vai ter que fazer o quê? Subir toda a escada de novo. Todos os degraus de novo. Só que muitos de nós, observando aqui o que a Bíblia está ensinando, identificamos que provavelmente nem nunca fomos batizados com o Espírito Santo. Então o que precisamos fazer? Ver o que é que está impedindo esse batismo. Deus nunca vai obrigar ninguém a nada. Jesus nunca vai obrigar ninguém a nada. Ele nos deu esta grande oportunidade da salvação, de receber a presença do Senhor em nossa vida. Mas a decisão sempre vai ser nossa, a escolha vai ser nossa. Olha o versículo 6, olha o 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em quê? Em morte. Que morte que vocês acham que a Bíblia está falando? Espiritual, condenação. Então quer dizer que quando eu permito a minha natureza humana controlar a minha mente, minhas ações, então eu mesmo estou plantando uma semente que vai gerar morte, condenação, mesmo estando aonde? Na igreja. Olha que interessante. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente, resulta em quê? Em vida e paz. Aqui está falando da eternidade ao lado de Deus. Quando a pessoa, a mente dela é controlada pelo Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela produz as dádivas, os frutos do Espírito Santo. Então ela está plantando uma semente que vai gerar para ela uma colheita de vida e paz. Continua comigo, versículo 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de quem? De Deus. Então quer dizer que a minha natureza humana, a minha vontade, sempre foi e sempre será inimiga de quem? De Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Só tem um jeito da pessoa obedecer os ensinamentos bíblicos. Quem sabe qual é o jeito? Só tem um jeito da pessoa obedecer os ensinamentos bíblicos, que é a vontade de Deus, as leis de Deus. Quem sabe qual é esse jeito? Sendo batizado pelo Espírito Santo. Porque aí quem vai controlar a mente dela? O Espírito Santo. Então somente assim ela vai conseguir obedecer os ensinamentos de Deus. De outra forma, não vai. Não vai. Aí, presta atenção. Presta atenção. Quando a gente ouve assim, fulano caiu. Fulano era tão cheio do Espírito Santo e caiu. Não. Ele talvez, algum dia na vida dele, foi cheio do Espírito Santo. Mas em algum momento ele escolheu fazer do jeito da natureza o quê?
humana e o Espírito Santo já deixou de estar com ele. Talvez ele continuou ali numa posição, num cargo, e eu achando que ainda ele era cheio do quê? Do Espírito Santo. Aí depois ele caiu. Ele não estava cheio do Espírito Santo quando caiu. Sabe por que não? Porque a Bíblia está dizendo que quando a pessoa ela é controlada pelo Espírito Santo, ela vai obedecer às leis de quem? De Deus. Mas quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, quando a mentalidade dela é humana, é dirigida pela natureza humana, ela nunca vai obedecer às leis de Deus. Resumindo, é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo cair. Acho que essa você nunca ouviu. É impossível. Se tiver cheio do Espírito Santo, não cai. Não cai. Não cai. Por isso que a gente aprende o seguinte: a queda nunca é imediata. Você já tropicou na rua? Já tropicou na rua? Já caminhando assim? Quem já tropicou? Você caiu? Caiu? Eu caí já. Eu caí. Só que observe que você nunca cai aonde você tropicou. Nunca. Você tropicou, dependendo da velocidade ou da sacola, alguma coisa que está carregando, você vai dar 1, 2 ou 3 passos, ainda vai tentar agarrar em alguém, ou em alguma coisa, mas a queda espiritual também é assim. É assim. A pessoa ainda tenta agarrar em alguém ou em alguma coisa, mas é muito difícil, porque o peso da queda é muito forte. É muito forte. Agora, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, não vai acontecer. Por isso que o inimigo não quer que a igreja saiba sobre o batismo com o Espírito Santo. Sabe como que era a igreja do passado? É engraçado, eu fico falando do passado aqui para muitos, pode falar, 1950, bispo? Não. Até os anos 90 ainda era assim. A igreja do passado, a igreja tinha vigília toda semana. Toda sexta-feira tinha vigília. E a vigília era de 10, 11 da noite até 5, 6 da manhã. E qual que era o objetivo da vigília? Buscar o batismo com o Espírito Santo. Irmão, a igreja do passado, todo mundo sabia a Bíblia. Conversar com crente, tinha que ser crente. Porque a pessoa conversava sobre a Bíblia assim, numa naturalidade e numa espiritualidade, sempre falando da salvação, sempre falando do Espírito Santo, sempre falando da comunhão com quem? Com Deus. Hoje a igreja nem sabe a Bíblia. Hoje, a maior parte da igreja nem pega na Bíblia. E quando vai falar alguma coisa da Bíblia, conversar com alguém, é para falar das coisas terrenas, materiais. Veja como que o inimigo conseguiu minar da cabeça das pessoas a importância do batismo com o Espírito Santo. Porque ele sabe disso aqui, ó. Ele sabe que a sua mente vai ser controlada por sua natureza humana, se não existir o Espírito Santo em você. E se a sua mente for controlada pela natureza humana, você vai ser sempre o quê? Inimigo de Deus. E como que inimigo de Deus vai entrar no céu? O inimigo que apareceu lá, ele fez o quê? Mandou embora. Ele não vai levar para lá. Versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão
sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Não podem. Se quem controla a sua mente é a sua natureza humana, é o que você acha, o que você quer, o que você pensa, você não pode agradar a Deus. Versículo 9. Paulo falando para a igreja de Romanos, mas serve para nós hoje. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Opa! Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então Paulo começou assim, olha, peraí, mas vocês são a igreja. Vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Aí ele para, dá uma vírgula. Aí ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por que Paulo vai dizer se de fato? Tinha como Paulo saber se o Espírito Santo estava naquela pessoa ou não? Tinha ou não tinha? Tinha. Se ele pudesse observar o quê? Os frutos, mas ele não estava ali. Então ele está dizendo, se de fato o Espírito de Deus está em vocês. Continuando. E se alguém... Lê aí. Não. E se alguém... O que é o Espírito de Cristo? Espírito com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Então o que a Bíblia está dizendo? Vou ler dessa forma bem simples. E se alguém não tem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Cristo, a ele não pertence a Cristo. Viu a importância do batismo com o Espírito Santo? Só pertence a Cristo quem é batizado com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo. Para pertencer a Cristo tem que ter o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo não significa que tem que ter dons. Pode até ser que o Espírito Santo conceda dons, pode, mas ser batizado com o Espírito Santo significa que tem que ter os frutos. Não é pode ter, tem que ter. O crente pode ter crente batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus não conceda nenhum dom. Pode ter? Pode. A Bíblia fala que pelo menos um vai ter. Pelo menos um dom o Espírito Santo vai conceder àquela pessoa. Mas sobre os frutos, não pode ter pessoa que é batizada com o Espírito Santo e não produz os frutos. Agora você entende por que lá em Mateus 7, Jesus disse assim: vocês conhecerão as árvores, as pessoas, pelos seus frutos. Agora você entende por que Jesus falou. Olha lá, é aqui mesmo. Mateus 7, não, cadê? Eu quero a árvore. Mateus 7, 16. Ó, volta no 7,15. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de quê? De ovelhas, mas que na verdade são o quê? Lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus dons. É isso que está escrito? Não. Porque pode ser que ele esteja cheio de quê?
de dons. Mas como é que eu vou saber se aquele dali é de Deus ou não é? Pelos frutos. É pelos frutos. É por isso que de um tempo para cá eu aderi um filtro mais ou menos assim. Para mim, eu só vou dizer se você é de Deus ou não, no meu ponto de vista, depois que eu observar os seus frutos. Não esperem nunca ouvir da minha boca: Bispo Paulo, o senhor viu lá que homem de Deus que está lá na televisão? Por que homem de Deus? Porque e revela, e cura, e pula, e voa, Vocês não acreditam que a pessoa voa, não? Vocês não acreditam? Depois pesquisa no YouTube, tem gravação da África. Feiticeiro, bruxo voando. É sério, voando. É um negócio impressionante. Eu vou responder para você assim: olha, eu não conheço ainda não, mas eu vou procurar me informar, para quem sabe eu poder te dizer o que eu acho. E quando eu te disser, eu vou procurar me informar, você acha que eu vou olhar para onde? Você acha que eu vou olhar para onde? Para os frutos. Pois é, mas quanto mais distante a pessoa está, mais difícil de quê? Mais difícil de quê? De identificar. Então eu fico o quê? Neutro. E aí eu começo a observar o que então? Tem uma coisa que eu posso observar: o jeito de pregar o quê? A palavra. Dependendo do jeito que começou a falar da palavra, já dá para você saber se ali quem fala é o Espírito de Deus ou se é um espírito enganador. Pelo jeito de começar a falar da palavra de Deus, pela colocação das palavras. Que isso, Bispo Paulo? Lógico. Pegou um texto, tirou do contexto e estou fora. Já sei que é engano. Mesmo que esteja cheio de quê? De dons. Porque o meu Senhor, Ele é seu Senhor também? De quem que eu estou falando? Do Senhor Jesus. O meu Senhor nunca mandou eu olhar para dons. Ele sempre mandou eu olhar para os frutos. Porque este é o jeito de saber quem é batizado com o Espírito Santo ou não. Esse é o jeito. Volta lá em Romanos comigo. Nós estávamos no versículo, era o 8? Era o 9? Pronto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele o quê? Não pertence. Versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, ou seja, todos nós fisicamente vamos morrer. Quando é que Deus falou da morte do corpo de Adão? Quem lembra? Depois do pecado. Porque quando Deus cria Adão e coloca no jardim, Deus não fala da morte do corpo. Mas depois que o homem pecou, aí Deus vai dar lá o castigo da serpente, o castigo da mulher, e vai dar o castigo de quem? Do homem. Depois que ele dá o castigo do homem, ele diz: e você veio do pó, e ao pó você vai voltar. Então a morte do corpo é por causa do quê? Do pecado. A morte do corpo é por causa do pecado. Mas a Bíblia está dizendo: embora o corpo morra, olha lá, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida. Vida o quê?
eterna salvação, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Que maravilha! Então, Bispo Paulo, eu achei que dava para escapar da morte física. Se você der a sorte, não sei se sorte é a palavra certa, de Cristo Jesus vir antes de você morrer para levar a igreja, olha, eu gostaria de ter essa oportunidade, não sei se terei, mas seria maravilhoso. Mas já sei também que é certo que vamos morrer fisicamente, mas podemos viver eternamente se o Espírito estiver em nós. Olha lá, é o Espírito que nos dá a vida, olha. É o selo de Deus, é a garantia da salvação. Bispo Paulo, meu Deus do céu, então eu já sei que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo tem que produzir aqueles frutos. Tem. Não tem um jeito? Não tem um jeito. Tem que produzir aqueles frutos, que é o Espírito Santo que produz nela. E quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, porque assim, às vezes ela está longe, como é que a gente identifica mais rápido? Porque tem os frutos do Espírito e tem as obras da natureza humana. Lembra que quem pratica as obras da natureza humana é inimigo de quem? De Deus. Então não tem como esse ter o Espírito Santo. Volta comigo lá em Gálatas. Gálatas 5, volta lá comigo, 5,16. 5,16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado, não é Gálatas, está lá em Romanos. Meu Deus. É Gálatas 5,16. Pronto. Por isso digo, deixem que o quê? O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, Espírito de Deus, guia a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza, o quê? Humana. Então, se é o Espírito de Deus que me guia, minha natureza humana não manda em nada. Nada. Adianta comigo no versículo 19, depois vocês leem tudo em casa. Vai no 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Pronto, agora vem as pancadas. Ou seja, a pessoa que segue a mente dela, é controlada pela mente dela, natureza humana, não tem nada do Espírito Santo. Pode ter cargo na igreja? Pode até ser que tenha. Pode ter título? Pode até ser que tenha. Mas que não tem o Espírito Santo, não tem não. E os resultados são extremamente claros. Qual que é o primeiro que está ali? Imoralidade sexual. O que a gente pode colocar dentro de imoralidade sexual? Estão com vergonha de falar? Porque eu falo aí. O que é prostituição? Pronto, pessoas da igreja que estão praticando sexo fora de casamento, namorado, ficante, crush, o que mais que usa aí? Não é esses nomes que está aí? Eu tenho que me informar, ué. Ó. Pessoa que é casada e tem relacionamento com outra pessoa, é imoralidade o quê? Sexual. Isso tudo é biblicamente, tá bom, pessoal? Não estou aqui entrando nos conceitos do mundo, não. O mundo faz o que ele quiser. Nós estamos aprendendo aqui, não é sobre a Bíblia. Nosso objetivo aqui não é agradar a Deus, não é aprender sobre Deus. Então pronto. Eu quero que você entenda que eu não estou entrando na discussão de mérito de questão do mundo, não. Por isso que, graças a Deus, até o presente momento, a lei nos garante o direito de culto.
Pregar a palavra que nós cremos, até o presente momento, não sei até quando. Biblicamente falando, duas pessoas de mesmo sexo tendo um relacionamento. Isso é imoralidade sexual. E por aí vai. Essa semana teve um aí, eu vi na internet, aparece. Eu não sei porque que aparece essas coisas para mim. Eu acho que é por causa do meu perfil, que está lá como pastor evangélico. Então, lá no Instagram, então eu acho que as coisas já... Eu acho que como é que chama? A inteligência artificial, os algoritmos já mandam. Sim. E ele falando contra, né? Pois é. Essa semana teve aí de uma grande instituição em Brasília. Grande. O pastor, só que eu acho que ele não era o pastor presidente, não, o titular, não. Tinha um cargo ali, né? É das crianças? Vixe. Aí alguém seguiu aí e filmou. Imoralidade. Aí você vai dizer para mim que ele pode estar lá em línguas estranhas e por aí vai. Você vai dizer para mim que está cheio do Espírito Santo. Por isso que não tem nada a ver com dons. Tem a ver com o quê? Frutos. Frutos. Meu Deus do céu. Jesus de Nazaré. Qual que é o próximo ali, ó? Olha lá, quando a pessoa é guiada pela natureza humana. Qual que é? Impureza. A pessoa está com a mente poluída, com o coração poluído, com as ideias poluídas. O que sai da boca da pessoa é coisas poluídas, coisas que não agradam a quem? Você quer me convencer que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo? Você não vai me convencer. Não vai. Se é o Espírito Santo que controla a mente da pessoa que está batizada, como é que o infeliz vai soltar umas determinadas palavras sujas, fazer comentários sujos, brincadeiras sujas e outras coisas mais? Diga para mim, como que o Espírito Santo que controla vai deixar um negócio desse? Aí é igual aqueles outros, né? Ó, Espírito Santo, fica aí só um pouquinho que eu estou indo aqui falar uns negócios aqui. Vou pensar, pronto, voltei, Espírito Santo, entra. Eu até falei com o povo aqui hoje. Tem gente que acha que o Espírito Santo é assim, ó. Ela está vindo para a igreja. Aí na hora que chegou na porta, entrou, ela recebeu. Já recebeu o Espírito Santo, está cheia. Aí terminou o culto, saiu da porta, saiu, pronto. Está ali. Não é assim não, irmão. Não é assim não. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo está com ela, está nela o tempo todo. Em todas as áreas, não foi isso que a gente leu agora há pouco? É em casa, na família, no trabalho, na igreja, em todas as áreas. Ih, rapaz, essa outra aqui, ó. Qual que é? Qual que é essa aqui? Sensualidade. Essa aqui o povo riu de manhã na que eu dei o exemplo. É verdade. Aí você vê aí hoje um exemplo, tá? Falei de mulher, mas tem homem também. Tem os homens com o quê? Com as calças de Gustavo Lima, subindo no altar com as calças do Gustavo Lima. Torada a calça. Hã? Não está tendo por aí não? Qual que você acha que é a ideia ali? Não, eu quero que você entenda. Qual que você acha que é a ideia? Qual a ideia que você acha que o camarada quer passar? Aí tem gente que olha e fala, tá cheio de Deus. Olha que revelação foi, olha que cura. Cheio de quê? O que está escrito aqui? Quando seguem os desejos da natureza humana. Então não são controlados pelo Espírito Santo. Os resultados são extremamente claros. Qual que é o que está escrito aqui? Sensualidade. E as mulheres que estão indo pregar por aí, indo para a igreja, que para vestir a roupa, tem que chamar o guincho.
Não dá, irmão, não. Qual que é a ideia que você acha que a pessoa quer transmitir? Ela quer chamar a atenção. E quando uma pessoa quer chamar a atenção para si, ela está com algum interesse que não vem de Deus. Que não vem de Deus. Então ela está sendo controlada pela natureza o quê? Pelos desejos da natureza o quê? Humana. Produzindo sensualidade. Não existe isso, irmão. Não. E você dizer para mim que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Não, né não. Qual mais? Vou adiantar agora. Vou ficar assim. Idolatria. Idolatria é chaveirinho, paninho, rosinha, sal, água, feijão, estátua. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria. Aí a pessoa está praticando idolatria, mas ela tem um monte de dom. Você quer me convencer que esse dom vem do Espírito Santo e que ela é batizada com o Espírito Santo? Se a Bíblia está dizendo que isso são os desejos da natureza humana, e a Bíblia fala que essa pessoa é inimiga de quem? De Deus. Então não bate. Qual que é o próximo? Feitiçaria. Aí tem gente que fala assim, não, Bispo Paulo, feitiçaria, graças a Deus, esse aí eu não tenho não. Porque esse daí é aquele de botar lá a comida lá na encruzilhada, não é? Não, peraí. Esse é o que eles fazem. Mas você pegar um vidro, encher ele de azeite, de óleo e botar o nome de alguém lá dentro, você acha que está fazendo o quê? É 7 dias que tem que deixar? Você acha que isso é o quê? Feitiçaria. Isso é feitiçaria. Só que pegaram isso e trouxeram para dentro da onde? Da igreja, e as pessoas nem perceberam que a Bíblia condena. Você quer orar por alguém? Ora por esse alguém. Você não precisa de pegar o nome dele e botar no óleo, no azeite e deixar lá. Aí o outro falou que tinha que enterrar a garrafa de azeite no monte e deixar lá. Quanto tempo? E tinha que deixar não sei quantos dias enterrado no monte. E depois que ficou enterrado lá, e você vai lá e tira e onde você ungir é milagre. Qual o nome que você acha que dá para isso? Feitiçaria. Próxima. Tem gente que é hostil. Tem gente que é petulante. Podemos levar para o lado da arrogância. O que mais? Isso aqui é quem não tem de jeito nenhum Espírito Santo. Esse aqui não tem nem conversa. O que mais? Discórdia. Você percebe que é exatamente o contrário dos frutos do Espírito Santo? Veja que é o contrário. Discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas. É eu comprei, eu tenho, eu fiz, é eu, olha o que eu consegui, eu. Você está na igreja, fulano, por quê? É porque eu estou querendo conquistar, vencer, eu tenho que... Ambições egoístas. O que mais? Dissensões, divisões. O que mais? Inveja, bebedeiras. Hoje em dia virou moda, os crentes, vinhozinho não tem problema?
Vai nessa. Virou moda. Virou moda. Contar uma para vocês aqui. Na última viagem nossa para Israel, aí aconteceu um negocinho lá. Aí para agradar, botaram uma garrafinha de vinho em cada quarto. Aí no outro dia eu só estou vendo um crente cheio do Espírito Santo conversando com outro. E o vinho, nossa, estava bom, hein? A garrafa toda. E ainda pegou de quem não bebeu? Meu Deus do céu. Cheio do... Que mais? Festanças desregradas. Essas bagunças que a gente vê por aí e a pessoa participando. Ou seja, não tem regras, não tem modos. Não tem problema nenhum você ir numa festa que não seja idólatra e que não tenha falta de regras, bagunça. Qual o problema? Ah, minha família vai fazer ali um churrasco de família. Lá não tem conversas distorcidas. Uma coisa bacana, saudável, agradável. Qual o problema? Nenhum. Agora falou que é um lugar o quê? Desregrado. Já veja que não tem nada a ver com quem? Com o Espírito Santo. E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que ele disse antes? Vai. Quem pratica... Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não vão receber nunca o batismo com o Espírito Santo. E se não tem o batismo com o Espírito Santo, não tem a garantia da salvação. Então não pertence a Cristo. Se não pertence a Cristo, não vai entrar no reino de Deus. É simples. É igual a matemática. 2 mais 2 tem que dar 4. Se der 5, tem alguma coisa errada. Finalizando, vai comigo lá em Mateus 24, 23. Mateus 24, 23. Hoje nós estamos aprendendo quem é batizado com o Espírito Santo e quem não é. E a forma de eu saber quem é são os frutos. Agora olha que lindo isso aqui. Você vai entender uma coisa que talvez você nunca entendeu. Mateus 24, 23. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, o que, pessoal? Não acreditem. Quem que vocês acham que falou isso? O próprio Senhor Jesus. Mas para comigo, porque todo mundo quando lê essa mensagem acha que Jesus estava falando de um personagem único que se intitula o Cristo. Não é disso que ele está falando. Quantas vezes você já ouviu assim: fulano, olha, lá em tal lugar, Deus está lá, Jesus está lá, é tanto poder, olha, um negócio, é uma unção, é uma... O que essa pessoa está dizendo? Que lá está o quê? O Cristo. É disso que Jesus estava falando. E ele está dando logo a instrução, não sou eu não. Ele está dizendo, quando alguém te falar, aqui está o Cristo, ou ali está o Cristo, o que ele disse para você, para mim? O que ele disse? Não acreditem. Ou seja, não acredite no que os outros falam. Você só vai saber se o Cristo realmente está ali ou não, se você conhecer os frutos. Jesus está dizendo para você não acreditar, não sou eu não. O próprio Senhor Jesus está dizendo, não
acredita. E sabe por que você não deve acreditar? Ele continua, versículo 24. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão o quê? Grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Aí, então não me venha com essa, o diabo faz milagre. Faz! Que isso, bispo Paulo? A Bíblia, Jesus Cristo está dizendo que os falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas. Porque se você não sabe, um dia a gente vai entrar nesse aprendizado aqui, hoje não por causa do tempo. Existe uma diferença entre sinais e maravilhas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando se fala de maravilha, está falando de coisa extraordinária. Coisa absurda. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, quando alguém te disser, aqui está o Cristo, ou então lá está, não acreditem. Você já está entendendo aqui que é pelos frutos. Olha lá. E qual que é a intenção dos falsos cristos e falsos profetas? Enganar, se possível, até quem? Os escolhidos. Só tem um jeito dele enganar o escolhido. Quando o escolhido não dá valor à verdade bíblica. Porque quando o escolhido dá valor à verdade bíblica, ele olha e fala assim, rapaz, tem até muito dom aí, mas que não tem fruto do Espírito Santo aí. Não tem, não. O que está tendo aí são os desejos da natureza, o quê? Humana. Estou fora. Me enganar, não. Não. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Ih, rapaz, olha lá o versículo 25, olha lá, lê aí para mim. Olha lá o Mateus ainda. O que Jesus está dizendo para você e para mim? Vai. Quer dizer o quê? Que ninguém vai poder o quê? Reclamar. Fui enganado, foi não. Jesus está dizendo, vejam que eu os avisei disso de antemão. Ninguém vai poder dizer, me enganaram, Jesus. Enganaram, não. Não. Você sabe que existe dois tipos de engano, né? Aquele que a pessoa é enganada realmente, e aquele que ela quer ser enganada. Ela quer ser enganada. Aí é complicado. É complicado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, para finalizar e a gente participar da ceia. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem, lê para mim aí, esse homem, o homem da perversidade lá. O trabalho de quem que ele virá para realizar? De Satanás. E ele vai vir com o quê? Com o quê para realizar o trabalho de Satanás? Com poder, sinais e falsas maravilhas. Então, pelo amor de Deus, para de achar que alguém é cheio do Espírito Santo por causa de dons. A partir de agora, vira a chavinha, viva a palavra. Deus está ensinando para mim e para você pelos frutos. Você vai se identificar pelos frutos. Você vai identificar os outros, as outras árvores pelos frutos. E
E aí cabe a cada um de nós, é lógico, correr atrás. Se eu identifiquei que não tem fruto em mim, é porque não está tendo o Espírito Santo. Então eu preciso do Espírito Santo. Esse é o julgar. Tem gente que fala, não julga não, porque a Bíblia diz para não julgar. Quem disse para você? Eu já preguei aqui, Jesus mandou julgar. Só que não pode julgar com hipocrisia. Tipo, eu estou olhando para o outro, mas não olho para mim. Não, exatamente, por isso que ele disse, como é que você quer tirar a trave do olho do outro, se primeiro você não tirou o cisco do seu? Então não, primeiro você tira do seu, você se julga, você veja onde você precisa mudar, melhorar, consertar, e a partir daí você já começa a observar os outros, as árvores. Versículo 9. Esse homem virá para realizar o poder de Satanás com poder, o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Quer dizer que Satanás só consegue enganar um escolhido, uma pessoa que está no caminho de Deus, se ela se rejeita a amar e a aceitar a verdade que salvaria ela, que é a verdade bíblica, como nós aprendemos aqui. Porque tem gente que já está com o coração tão fechado, tão cheio de preconceito, que ele rejeita. Ele se recusa a amar e a aceitar o que ele aprendeu. Ele se recusa. Aí o inimigo engana mesmo e leva essa pessoa para a destruição. Então tudo que nós aprendemos aqui sobre o batismo com o Espírito Santo não foi para desanimar você, pelo contrário, foi para instigar você. Instigar você a procurar estar sempre cheio da presença de quem? De Deus. Instigar você a querer o batismo com o Espírito Santo. Instigar você a abandonar os desejos da sua natureza humana. Instigar você a ter compromisso com Deus e começar a produzir os frutos do Espírito. A intenção desse aprendizado foi fazer desta igreja uma igreja forte, uma igreja nascida de Deus, porque esta é a igreja que Cristo Jesus vai levar. Quando eu digo esta, não estou falando de placa, estou falando da igreja que é nascida de Deus, que é selada com o Espírito Santo. Dê valor, ame, aceite a verdade que pode te salvar. Amém?